Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live aqui no Instagram Paz Amor Especial. Gente, hoje eu tô muito feliz porque a doutora Sandra vai fazer essa live com a gente. Então eu tô assim, ó, reluzente de felicidade. Deu certo, Sandra! Aí! Uh, Chegou a nossa vez! Ê, Ai, menina, nossa, eu tava com muita vontade de ter você aqui no nosso Instagram Obrigado. fazendo essa live comigo. Você é maravilhosa. Ela é a Fênix, gente. Só para começar, ela é a Fênix. Só. Então, ela é só a Fênix, né? Então, assim, muito obrigada, Sandra, por você ter topado aí fazer essa live hoje com a gente. Eu tenho certeza que Imagina. vai ser incrível. Gente, Não vamos tem. chegando aí para nossa live. Antes de eu começar aqui a fazer as perguntas para a Sandra, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui na nossa caixinha de perguntas, onde tem o interrogação. E mandem aviãozinho aí para todo mundo assistir a nossa live, tá bom? Manda aí bastante aviãozinho para o pessoal assistir a nossa live, que eu tenho certeza que é bastante interessante o nosso tema hoje, né, Sandra? Ou nem fale. Sempre falar de autismo, né? Ah, Falar de autismo é sempre, sempre muito importante, né? sempre. Acho que nunca vou me cansar de falar sobre o autismo, sobre a importância que a gente tem de conscientizar as pessoas, aproveitar que esse é o mês do autismo, mas a gente conscientiza todos os dias do Sempre. ano, né, Sandra? Ou nem fale. Todos os dias sem cessar, né, Pri? Sem cessar. A gente não pode piscar que vem uma oportunidade para a gente conscientizar alguém. Cada mergulho é um flash. Então, pessoal, quem tiver perguntas, mandem aqui na caixinha de perguntas, que Sandra vai responder tudo hoje pra gente. Tá? Ela não vai esconder nada. E eu Nada. conto aí com vocês, se vocês mandarem aí os aviãozinhos para todo mundo vir assistir a nossa live, tá? Curta, compartilhe e comente também, né? Com certeza. Vamos lá, Sandra. Já fizemos aqui, né, uma linha para aquecer. Vamos lá começar aí saber quem que era. Primeiro, antes da gente saber aí, né, os outros assuntos, eu queria saber quem era a Sandra aí antes da maternidade. Como era a pequena Sandra? Conta tudo pra gente. Então, antes de mais nada, Pri, muito obrigada pelo seu convite, pela sua paciência, né? Porque a gente está aí num namoro desde o ano passado, né? Mas graças a Deus deu certo. Obrigada pela sua confiança, pelo seu respeito, né? Antes de mais nada, e pelo convite em trazer você aqui no seu espaço, que isso é muito gostoso, né? Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Então, eu sempre fui uma menina, uma moça, uma jovem mulher muito travessa, né? Eu nunca aceitei não como resposta a minha vida inteira. Então eu sempre fui uma pessoa muito que sempre tive o lema, não saio de casa para só tomar vento na cara, saio para ter resultado, né? Uhum. E então eu diria que nunca fui uma pessoa que tive a ideia ou a pretensão de ser a pessoa e a mulher que eu me transformei, né? Porque eu nunca fui uma pessoa que era visionária, sabe? De ver as coisas, eu com tantos anos quero estar fazendo X. Não, Uhum. eu sempre vivi a vida, vivi intensamente, né? E aí eu já vou emendar como surgiu a psicologia na minha vida, né? Vai emendando. Eu terminei o colegial e aí, como eu tinha feito o colegial técnico em administração, eu falei, vou fazer a faculdade de administração, né? Já emendo. Menina, cursei acho que 3 meses de faculdade de administração e quase morri. Quase morri.
Falei, não, não. Não, pra quem Cancelei. gosta de pessoas, a administração deve ser o terror. Nossa, menina do céu. E assim, crédito que não é crédito e débito que não é débito pra Ah, mim, não, né? E aí eu fui, cancelei o curso e falei, bom, e agora? Fazer o quê? Porque eu já terminei o colegial muito tarde, né? Como eu disse, eu sempre fui muito arredia, né? Então imagina o trabalho que eu não dei para papai e para mamãe. Isso é um assunto para uma outra live. sim! E aí eu resolvi, falei, eu vou prestar um vestibular que há 24 anos atrás a gente podia prestar a primeira opção, segunda opção, e às vezes não precisava ter o curso ser somente de exatas, só de humanas. Na grade a gente podia. Então eu prestei primeira opção comunicação social, minha cara, Uhum. e segunda opção psicologia, porque eu como comecei a fazer terapia eu tinha 14 anos de idade, então eu achei que a psicologia ia ser muito legal, mas assim, despretensiosamente, tá, Pri? Jamais me Sim. via como psicóloga. Me via na comunicação social. Uhul, né? Marqueteira, sempre fui muito brincalhona, né? Beleza. Não entrei, entrei em psicologia. Olha, é porque tinha, Aí, tinha alguma coisa ali. pois é, menina. Então eu costumo brincar que a psicologia me escolheu, né? Então, assim, vem cá. Vem cá que a psicologia tem uma coisinha pra te contar, um cadinho de coisa aqui, né? Para eu conseguir mudar o curso, na época, eles sugeriram que eu começasse a frequentar as aulas, que eles iam fazer, né, a mudança. Me Sim. apaixonei, me apaixonei. Oh, Aí, quando saiu a mudança do curso, eu falei: não vou mais, não vou mais, porque a psicologia me escolheu e é aqui que eu vou ficar. E aí foram 5 anos de muita luta, foi de muita luta. Eu tive que parar um ano, porque eu sempre fui operadora de telemarketing, né? uhum. Para poder pagar os estudos, e aí teve um ano que eu perdi o emprego, não consegui pagar a faculdade, tive que trancar, e aí a partir daí do ano seguinte eu consegui, e foi aonde eu retomei. Então, assim, foi difícil. Foi a minha graduação foi com sangue, suor e lágrimas, literalmente. E aí, Ai, mas eis-me aqui. isso é que vale a pena. Isso é que vale a pena, muito esforço. Eu falo que a minha faculdade, graças a Deus, eu vivi a minha graduação intensamente. Foi maravilhoso, o meu curso foi maravilhoso em vários aspectos, né? E aí eu conheci Carlinhos, né? Carlinhos me Conta abraçou. aí. É, Na Eu graduação a gente tem. amo as suas lives com ele. São maravilhosas. Ah, não, Carlinhos é Carl Gustav Jung. É o meu papa da psicologia. Ah, O tá. Eu já marido. estava achando que você encontrou com o marido. Não, o marido nós namoramos apenas 16 anos. Eu enrolei ele tudo isso. Ah, tá. Olha, você ganhou de mim. Eu namorei 7. Olha lá, então eu enrolei bastante. Ele chegou a marcar casamento várias vezes, eu ia lá e desmarcava. Eu dei trabalho para ele também. Eu não tô acreditando. É, Tá vendo? Tá vendo? Essa é a Sandra, gente. eis-me aqui. Tá, mas aí você conheceu o Carlinhos, seu mentor. Porque na graduação a gente tem, na época que eu me formei, o foco sempre foi a psicanálise pura, né? Então, quando nós tivemos um pouquinho de analítica, um pouquinho de Jung, eu me apaixonei. Tanto é que eu sou tão assim dele que eu chamo ele de Carlinhos, nada mais. Tava tão íntimo que eu achei que era o marido. Pois é, pois é. E aí foi aonde eu comecei a me identificar, porque a psicologia analítica, ela é concreta simbólica. E eu sou uma pessoa muito concreta simbólica, né? Então, para mim, as coisas têm que fazer sentido.
Se não fizer sentido, para mim não tem nada a ver. Mas o marido, ele já estava aí nesse contexto, né? Nós nos conhecemos num carnaval, e aí todo mundo, ai, namoro de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas. Só não me contaram qual, né, Pri? Ah, daqui, ó, muitos e muitos e muitos e muitos anos. E aí eu me formei, ele já havia se formado, e nós casamos no ano seguinte que eu me formei. Então foi a graduação, foi o casamento, e aí voltei da lua de mel com o meu presente. Ai, conta tudo do presente. Aquele menino lindo, conta. Pois é, e eu não sabia, né? Porque assim, eu vou contar um segredo. Como a Pri falou que eu ia contar tudo, então eu vou contar tudo. Mas Eu vou vai contar um contar tudo segredo. hoje aqui. Eu jamais imaginei casar e ter filhos, né? Eu sempre sonhei em morar sozinha e ter um cachorro. Então, por isso, enquanto eu pude enrolar o rapaz, eu enrolei. Ai, já vem. Ah, normal, tá? Um sonho bem normal, assim. Mas o problema é que você encontrou Super. a pessoa certa. Aí, filho, o sonho é outro. Aí muda o foco, né? Aí muda o foco. E aí, É. quando a gente resolveu casar, tal, eu falei, a gente vai casar, não vou tomar mais pílula, né? Porque eu sempre tive que tomar a pílula, porque eu tinha, nem sei como que tá mais, ovário policístico. E como eu havia Uhum. operado com 17 anos, o médico já tinha dito que eu não poderia ser mãe. E aí eu tô super de boa, falei, legal, não tenho esse sonho nem essa pretensão mesmo, então. Mas eu tinha que tomar o anticoncepcional para poder ter o ciclo mensal, senão eu não tinha. E quando nós Sim. casamos, eu falei, chega, não quero ter ciclo, não quero ter mais nada, não vou tomar, né? E parei Aí foi pra na lua de semana antes. mel, toda feliz. Nossa, né? Fui conhecer Porto Seguro, fomos muito ao mar, né? Conhecer a passarela do álcool, então a gente passeou muito, né? Que bom, né? Fez bastante É, exercício, né? E pois aí é, voltou da lua de mel, mas você já sentiu que poderia nada. estar grávida? Nada. Não, tanto é que eu É. tive o ciclo por 3 meses. Eu nem imaginava. E aí, nisso, o Márcio já ia fechar a nossa viagem de um ano de casados, né? Ele já estava vendo, cotando, não sei o quê. E eu com uma dor no baixo ventre, e as minhas cunhadas, Sam, eu acho que você tá grávida. Imagina, gente, lembra que o médico falou que não é? E eu já tinha, na época, 4 sobrinhos, né? Então, minhas cunhadas estavam tudo na torcida, família, né? A gente esquece, né? Eu não, né? Não. Beleza. Aí passou 3 meses e a dor, minhas cunhadas, faz um exame, por favor. Pois Obrigada de é, nada. eu tô aqui pensando, por que você ainda não fez esse exame, gente? Pois é, Esperou porque eu não 3 meses. tava, Ah, você entendeu? Eu não não tava. tá. Oh, meu Deus. E aí, fez o exame? Fiz. Aí, beleza. Fiz o exame e eu trabalhava na época com treinamento, né? Então eu tava numa sala dando treinamento e foi o Márcio que pegou o resultado. Imagina, é sempre a mulher que pega, né? Não, Ai, meu não. Deus. Aí a secretária bateu na porta e falou assim: o marido da senhora no telefone. Eu, tá, na hora do coffee break você avisa que eu. Nem Só que ela já atendeu ele. sabia. Não, ela já Ah, sabia. Aí ela, não, ele precisa falar. E eu, agora. A sala assim, né, de gente. Agora. Aí eu, pessoal, só um minutinho, né? Aí nossa, liberei o coffee break, né? E fui atender o telefone, porque o ser humano precisava falar comigo. claro, Aí ele, claro. Sam, parabéns! A gente tá grávido. A cara que ela fez, gente. Muito bom. Eu olhei pra cara da secretária assim e fiz, quem tá falando? Quem tá falando? E ela já, todo mundo pulando lá, não sei o que, e eu assim, ó, Ficou em choque. tá falando que eu tô grávida. Quer dizer, ele tá falando que a gente tá grávido.
Ai, Sandra, você não existe. Mas e aí? Você não comemorou nada, ficou em choque? Eu fiquei em choque, fiquei passada. Falei pro pessoal, a gente pode terminar esse treinamento um pouco mais tarde para eu Agora! processar, né? Porque Ai, ai. aí Gente. assimilei, né? E aí eu ficava olhando pra barriga, porque eu falava assim, nossa, tem um nenê aqui dentro, né? Tem um nenê É, dentro de mim, né? tem. E aí vem todo aquele processo assim de choro, de meu Deus, né? É aquilo que toda mãe fala, né? É uma Uhum. energia, É é uma desespero combustão. mesmo. O meu foi desespero. Ah, o seu foi. Sabe qual que era o meu maior medo? Eu falava assim pro meu marido, ele não vai gostar de mim, ele não vai. Ah, olha só. Você Eu vê tinha como cada um. muito medo dele não gostar de mim. Pensa, é o maior grudinho. Jura, Pri. Eu tô Ah, aqui assim, de repente ele vem e fala assim: Mamãe, me dá um beijo. Ai, ah. vontade de Você esmagar. morde, beija, Ai, eu aperta. aperto, que ele é fofinho. Ele é uma delícia. Eu fico olhando aquelas bochechas dele. Ah, ele é muito fofo, muito fofo. Aí começou o processo, né? Falei, gente, tô grávida. E aí todo mundo que passava por mim, gente, eu tô grávida. Tô grávida. Tô grávida. Porque eu não tive nada, Pri. Eu não tive enjoo, eu não tive. O Márcio teve tudo. O Márcio teve Ah, enjoo, o Márcio teve dor na coluna, o Márcio teve vômito. E tinha um sono que consumia ele. e você não sentia nada disso? Nada, não tinha nada. Gente, olha Trabalhei isso. até 38 semanas e o meu consultório era no fundo da minha mãe, aquelas escada caracol. Eu subia e Aham. descia para levar os pacientes, né? E com aquele Meu barrigão, meu pai e minha mãe, meu Deus, você é louco, eu não tenho nada, não tenho nada. Eu E o tive Márcio vontade, lá cheio de tudo, sono. passado. Não, ele andava assim, ó, igual gestante com a mão assim. Márcio do céu, como assim, meu filho? Pois é, pois é. E aí todo Ah, mundo rachava o bico. O pessoal falava assim, tem que ser esse casal, né? Porque se não for esse casal, não tem graça, gente, né? que Porque a gente sempre foi demais. muito palhaço, né? Sempre muito brincalhão. Imagina, vocês, imagina. Bubaste. E Mas aí, conta, Prius, Sandra, quando que ele chegou para você? Como é que foi sua reação? Eu tô então. adorando suas reações com as coisas da vida. Aí, beleza, eu tive muitas dores no finalzinho já, né? Bem, eu tive essa dor do baixo ventre a gestação inteira. Foi a única coisa, na verdade, que eu tive, né? Mas ele E aí, nasceu de 9 meses. sim, certinho, certinho. Ele estava sentado com a mãozinha aqui para se proteger do Ah, cordão umbilical. oh, E meu Deus. eles descobriram que a dor é porque ele ficou sentado o tempo todo aqui do lado direito. Então era onde eu tinha Gente, dor. Eu tinha que fazer drenagem para ver se ele vinha um pouquinho para cá para amenizar essa minha dor, ele né? lá com a mãozinha assim. É Olha pensando na só. vida. Só pensando Olha na. só. Pensando, tá pensando, será que eu vou? Será que eu É, fico? é, com essa mãe Alguém tá falando que o biruta, pé inchou. Alguém tá falando que o pé inchou. É viu? o É o Márcio. próprio. É o É o Márcio. próprio. É, filha, falei pra você, ele teve tudo. Teve tudo. Meu Deus! Você só tem um, né, Aí, Sandra? Porque pensa ele sofrer isso um monte de vezes. Já pensou? menina do céu, já pensou? Não, Né? Que aí quem não ia dar conta homem é era um eu. pouquinho. Vamos falar que homem é um pouquinho mole pra dor, né? Não? Imagina, imagina. Se quebra uma unha, é fratura exposta. Não, o meu marido já passou aqui, comentou alguma coisa. Deixa eles comentar isso, os maridos. É, deixa, deixa. Aí Aí, quando que ele Pri, chegou pra vocês? Conta aí pra nós. chegou meu pacotinho. Chegou. E aí, assim, eu não cansava de olhar pra ele e chorar, mas eu chorava. Porque aí eu fiquei, assim, né? Toda vez que eu falo, eu me arrepio. Porque aí eu falei, Ah, gente, olha o tamanho dos dedinhos. é Olha muito essa fofo. coisinha. Nossa. E eu chorava, mas eu chorava. E aí todo mundo, ah, ela tá com depressão pós-parto. Não, Imagina, gente, emoção, gente. não, Para. não tô. Não.
É porque eu tô apaixonada, então eu tô chorando porque eu tô apaixonada. Aí eu falava assim, como que eu vou cortar a unha dele? Aí o Márcio relaxa que eu Ah, corto. nossa, cortar a É, unha é das piores coisas. Eu não conseguia. O Yoki cortava. pois Não é, o conseguia. Márcio colocava ele em cima de um travesseiro com aquelas tesourinhas bem pequenininhas e com um trim, na verdade, era um trim bem pequenininho. E aí ele Ah, cortava a unha dele. Ó, o pai babão veio trazer uma foto do nosso gorducho. ai, que lindo, gente! Meu Deus. Não, e ele é a sua cara. Eu acho ele a sua cara. É a minha cara, mas é o mau humor do pai. Tomara que ele tenha saído da live pra ele não Ele ouvir. saiu, ele não tá ouvindo isso. É o mau humor do pai. Ai, ai. E aí? Aí, Aí Pri, chegou. Qual que é o nome do seu filho? é, Rafael. É o Rafael. É o Rafael, é. E aí, assim, voltamos pra casa. No dia que a gente voltou pra casa, à noite eu voltei pro hospital, porque ele só chorava. Oh, e o que Ele só era? chorava. Né? Ninguém. Aí eu tomei uma bronca, a maior bronca do mundo, né? No dia seguinte que o menino nasceu. Porque aí eu voltei pro hospital. E aí a médica examinou e tal, falou, mãe, cadê essa colinha com a fralda? E eu, precisa fazer isso? Ela falou, Não, só se precisa. você for adepta à higiene natural, que a gente já fez uma live aqui, ó, sobre higiene natural, e não precisava. Mas se você É, não mas é porque eu praticava a tava higiene perdida. natural, tá Eu tava perdida mesmo. perdida, né? Eu Sim. não fiz cursinho de mãe pra trocar da fralda. Sabe aqueles cursinhos que tem? E o Rafa Eu ganhou. fiz, Eu, eu fiz tudo então, online, Sandra, quando o Iona, eu fiz tudo online, cursinho então. materno, tudo online. Eu ganhei até certificado, É. tá? Ai, que chique. Online, online, ter prática não. Mas fez, né? Eu não Eu tinha fiz, eu fiz. noção. Lembra que eu não queria ser mãe? Eu não tinha esse sonho. Eu já cuidava dos meus sobrinhos, trocava fralda, essas coisiraiadas toda, né? Quer dizer, eu fugia na hora de trocar a fralda. Mas a pior parte. Enfim, aí Ai, fomos, só que o Rafa sempre muito chorão, muito chorão, muito chorão. sim. E Naquele dia aí, ninguém descobriu nada, só tava a chorando. médica falou, mãe, volta pra casa, ele deve estar com fome, porque até ter a pega, né, da amamentação e Demora tudo um mais, ele pouquinho. deve estar com fome. A gente fica nervosa, porque sai da barriga, mas o manual de instrução fica lá, né, gata? Não Tudo bom? é verdade. Então, você não sabe o que está acontecendo com aquele ser. Você olha para ele, ele chora, chora. Já trocou, já mamou, já deu banho, já fez tudo e chora, chora, chora. Então, você. E quando que vocês descobriram ali que tinha algo a mais que o choro, Sandra? Então, vou te ser bem sincera, não descobrimos. Não descobriram. Levamos a vários médicos, fizemos um monte de coisa, até que um dia o pediatra dele virou pra gente, acho que com 5 ou 6 meses, ele falou: nós vamos fazer uma cintilografia gastroesofágica, porque eu acho que o Rafael é intolerante à lactose. Porque o Ah, Rafael já tinha testado 9 tipos de leite e ele já tinha largado o peito já, né? com Então ele falou: ó, 5 meses. Sandra, Olha. ele já tomava Label, já tomava ranitidina e já tomava Motilium, ele tomava os três. Então ele falou: ó, nós vamos tirar, ele vai fazer a cintilografia e nós vamos ver o que ele tem. Fez a cintilografia bingo, né? Intolerante à lactose. Aí sabe o que Por ele isso ele fez? chorava, Pediatra. Ele tadinho. tinha dores homéricas. O pediatra dele falou: ó, ele vai tomar o mesmo leite que eu tomo, Sandra, leite ADES. Você vai tirar da geladeira, colocar no TT e dar pra ele. Com O 5, 6 aquele, meses. aquele de soja. É. E aí? Foi o que salvou o Rafa. Aí a família veio abaixo, né? Porque leite para nenê tem que ser morninho, fervido, Na nananã. geladeira. Tirava da geladeira, punha no TT e tuf. E ele Ah, destruía a mamadeira, destruía. E gente. foi, e foi. E assim, só que quando começou o período de escola, o Rafa falou com 10 meses, 1 ano e meio ele parou de falar, né? Hum. Então, e aí, período de escola, não se adaptava em nenhuma escola. Eu moro aqui na Zona Norte, em São Paulo. Então, ele já tinha rodado zilhões de escola e não se adaptava, não ficava. E ele tinha aquele choro, choro. E
Enfim, foi o caos. E aí eu comecei a investigar. Eu tinha colocado ele numa fono já, né? E comecei a ir atrás. Então nós começamos a fazer uma série de exames com o pediatra dele, viramos ele do avesso, não achou nada no Rafael. De exame fisiológico, nada. Fez mapeamento cerebral, fez eletro, fez ressonância, tudo, Pri. Tudo que você possa. Eu comecei a ouvir exames assim. Eu sei porque eu também fiz tudo aqui também. Tudo. A hora que ele falou, você vai fazer X-frágil, eu, que isso? Você vai Fizemos fazer também. erro inato, e eu, que isso? Fizemos Vai também. fazer cariótipo de bandas, e eu, que isso? Né? Fizemos. Enfim, aí quando ele E não tinha dá nada, né, Sandra? Dá Não, nada. não, 4 anos e meio para 5, eu e o Márcio fomos a um encontro de casais e uma moça do lado da minha cama, né? Conversando com as meninas, não sei o que, começou a contar a história da filha. Eu sentei, olhei para ela e falei: quem te contou a história da vida do meu filho? Aí ela olhou assustada, né? Aí ela: não, eu tô falando da minha filha. Então, mas é igualzinho, né? O que sua filha tem, pelo amor de Deus? Aí ela: a minha filha é uma espectro autista. E eu: que isso, moça? Me dá o nome do médico que Não, mas descobriu. peraí. Mas você não já tinha formado na faculdade nada de espectro Ó lá, autista? essa pergunta todo Nada. mundo me faz. Porque na hora as moças do quarto falaram: nossa, mas você não é psicóloga? E eu já tinha feito a minha pós em psicopedagogia, né? Ah, mas Além de tudo, você tem. psicopedagogia é outra coisa, né? Mas o pessoal tem esse olhar, né? Só que assim, Pri, cara, um Não, detalhe. Eu sou tá. formada há mais de 20 e poucos anos. Então, há 20 e Verdade. poucos anos atrás, não se falava em autismo. Então, eu não tive nada de autismo na faculdade. Nada. A formação Nada. era outra, né? Psicanálise pura, né? Então, a gente eu não vi nada. Então, quando ela me falou espectro autista, eu perguntei: que isso? Qual que é o médico, pelo amor de Deus, que eu tenho que levar o Rafa lá? Porque se ele descobriu, ele vai descobrir dele também. Ela passou o contato, nós levamos e eu ia com uma mala Samsonite, né? Com Ah, todos os é exames lógico, para dentro. levar todos os exames. É normal, aqui é assim. O médico nem olhou para a mala. Ele falou: a senhora pode pôr essa mala de lado? Aí sentou eu, o Rafa e o Márcio, né, na frente do médico. O Uhum. médico começou a fazer uma série de perguntas. Em um dado momento, ele olhou para mim e para o pai e falou: bem-vindo, vocês têm um espectro autista. Olhei bem para a cara Ah, dele e doutor, falei: mas então, né? Me diga aí mais. Diga mais tecla sobre isso. SAP, por favor, né? Que remédio toma, né? Por onde que eu começo? O que que é para fazer? Aí ele falou: ó, antes de mais nada, como vocês têm uma trajetória um tanto quanto ruim para ele escolar, eu vou sugerir que vocês mudem ou para a praia ou para o interior e que adquiram uma filhote fêmea. Por que uma É, filhote fêmea? porque ele falou, como o Rafa já tinha testado uma série de medicações, inclusive para esse choro e por toda essa trajetória, porque eu tô enxugando, tá, Pri? Porque Ai, tiveram vários perrengues. porque o tempo urge aqui, ó. Sandra. Então, o Rafa sempre teve efeito paradoxal com as medicações. Então, tudo que ele toma até hoje dá efeito contrário, dá o efeito rebote, né? Então, ele falou assim: nós não vamos entrar com nenhuma medicação para esse processo, pelo contrário, nós vamos suspender tudo. Mandou a carta para o pediatra para suspender, inclusive para os probleminhas do estômago que ele tinha, para dar um tempo. E ele falou: eu indico a cachorrinha porque o cão terapêutico ele vai surtir um efeito incrível e vai crescer junto com o Rafa. Tanto é que o Rafa tem a Suzy até hoje e ela tira ele de todas as crises. Ai, gente, que lindo. Mas e É, por que fêmea? Por que tem que porque ser ele é fêmea? menino. Ele é menino. O Não entendi. cachorro, o macho, segundo aqui, ó, a cão terapêutica dele. Ah!
Que Fala. fofinha! Eu sou Suzy. Oi, É, eu Suzy! sou. Você tá numa live? Ela tá de franjinha, ó, que fofa. Tá. Ai, quantos Ela, anos que ela tem, Sandra? agora ela tá com 11. O Rafa tem Nossa. 16 e ela tá com 11. Eu tenho um Mas gato que tá com 11 também aqui. Eu peguei é, ele no ano que o Iô nasceu. Mas o meu é menino. mas assim, ele só indicou a fêmea porque ele falou, Sandra, às vezes pela identificação, porque assim, se for macho vai ficar atrás de você. Não sei Hum, porque na época eu nem, de verdade, nem tudo que me falavam eu fazia, sabe, Pri? Então, eu sei. fia, nós somos pra benzedeira, nós somos pra tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Porque o moleque falaram que ele tinha bucho virado, Oh, meu Deus. Puxa eles, vida. eu tive que ouvir a história da tal da mãe geladeira. Ah, não, essa também já ouvi, já ouvi. Eu tive que ouvir que é porque eu fui mãe velha. Oh, nossa, não, essa é difícil, hein? Pelo amor de Deus. A gente ouviu que o Rafa, uma médica uma vez foi fazer um exame de toque no Rafa, porque falou que ele poderia ter síndrome do intestino invertido. Gente, essa é nova pra mim. Bom, Pri, entendeu? É assim. Uau. Meu Deus. É. Aí nós mudamos para o interior, porque o pai do meu marido já mora, né, lá no interior. E aí, como a Uhum. gente já tinha ido uma vez para lá passear e o Rafa amou e nós também amamos, bora, arruma as malas e vamos embora. E mudamos para o interior. Eu fui morar em Isso São ele João da tinha Boa Vista. quantos anos quando vocês foram Cinco, para São João? cinco, Olha, 5 aninhos. 5 aninhos. E assim, lá, graças a Deus, ele foi super incluído. Ele estudava, era uma escola da prefeitura. Lá nós comemos um pouquinho de. Comemos também, até conseguir, né? Mas graças a Deus, lá ele fez fono. Ele não quis fazer ecoterapia, nunca criou vínculo com TO. A única terapia que o Rafa fez até hoje foi fono e piscina. Ah, Só. é muito bom, piscina. O Will faz também. E Já a cachorrinha, né? A Suzy Ai, sempre foi muito. Suzy! É. Que fofo. Ah, o O Márcio meu falou que tem marido, pergunta. então, o meu marido falou aqui antes da pergunta que o meu gato chama Michael. Ele gosta de me morder. Ele só tá lembrando isso. Eu achei Ah, desnecessário, tá, marido? Você falar que o gato me morde aqui. A gente falando tão bem dos bichos. Pelo amor de Deus, desnecessário. Não é, é porque assim, meu gato é muito inteligente. Então, quando ele está com fome, ele morde quem ele sabe que vai dar comida. Então, assim, ah, como ele sabe que eu normalmente que dou, né, a comida pra ele me morde. Entendeu? Mas tá. ultimamente tem mordido o Iô também. Tá? Aí eu falo, filho, leva comida pra esse gato. Aí você dá a comida e ele fica quietinho. Mas deixa Pronto. o pote vazio pra ver. Ele vem em cima da gente. Ah, É porque ele danado. já tá velho, Sandra, já tá com 11 anos. É. Já tá velho. Surgiu uma pergunta aqui pra você. O que é mãe geladeira? Vamos Então, aí dentro da explicar. psicanálise, dentro da linguagem psicanalítica é um pouco complicado, né, para a gente explicar com termos técnicos. Mas é mais ou menos assim, aquela mãe que é uma mãe fria, bem de encontro às questões da geladeira, né? Aquela mãe que sugere o abandono do filho, entende? Então é aquela mãe que relapsa, é aquela mãe que não tem aqueles cuidados que a gente tem enquanto mãe, então é muito dolorido ouvir isso, mas infelizmente existe alguns casos que a gente consegue constatar durante um processo terapêutico em que a mãe exerce esse papel, tá? A psicanálise trouxe esse contexto, só que muitas pessoas atribuíram esse contexto de mãe geladeira para o diagnóstico de autismo. E, gente, não tem nada a ver, Não tem tá? nada a ver. Não tem nada a ver, isso é um mito lavado, né? Até porque eu não sou uma mãe geladeira, nem Sandra, somos aí, ó, tá aí pra um fogão, por aí, a E, grelha. pois é, Tem e, nada a ver. olha, pois é, e olha, eu sou mãe fogueira, viu? Porque Não olha, eu é sou. isso. Adorei eu ter. Mãe fogueira. Nós somos mãe fogueira.
Deixa eu vir falar para nós que nós somos mães geladeiras. Que é isso? Mas graças Sandra, a Deus. eu queria te perguntar, que o tempo aqui está correndo, como que hoje está o Rafa? Como que é o relacionamento de vocês? Como é que foi aí? Você falou um pouquinho do desenvolvimento, mas eu queria saber hoje, como é que Rafa está hoje com você? Tá. Então hoje o Rafa não está na escola, né? Infelizmente o caso dele está em Ministério Público, né? Porque infelizmente fala-se muito de inclusão, mas pouco se pratica. E aí, por azar do Rafa, o Rafa tem uma mãe fogueira, né? Que eu dou trabalho. Lembra lá no início da live Nós que eu temos falei que que eu ser não assim, aceito, ser eu não aceito assim. não como resposta, né? Então, por azar de muitas instituições, eu sou psicóloga e psicopedagoga. Então, acho que eu manjo um pouquinho do que o meu filho tem como direito, né? E aí, nesses casos, eu entro como um tanque de guerra mesmo, né? Então, se no interior foi possível e em duas Porque escolas aqui desde, não é. mas duas escolas desde que eu voltei do interior foi possível também, porque assim, Estado e prefeitura não te fornecem AT, que é a acompanhante terapêutica, né? E o Rafa sempre foi de escola pública, porque escola paga nós gastamos sempre muito dinheiro e nunca surtiu efeito. Então, como no interior a experiência foi incrível em uma escola da prefeitura, onde o Rafa fez até prova de Saresp, tá? Ai, que É, fofo. é. Então, assim, ele super incluído, super. Quando eu voltei, eu pude ser a AT dele e ele participava de, inclusive, sala de reforço em duas escolas. Só que aí, quando vai mudando de ano, tem que mudar de escola, né? Vai mudando de ano, tem que mudar de escola. A outra escola, quando houve a necessidade de mudança, a diretora criou um confronto comigo e eu não poderia ser a AT e ela não iria me fornecer uma AT. E o Ah, Rafael, perfeito, né? Ela deu uma é, solução maravilhosa. Não ter a super. ter. E assim, o Rafael, ele tem ojeriza de escola. O ambiente escolar para ele é hostil, né? Então, ele não se sente bem no ambiente escolar. A estrutura escola, ele não se sente bem. Então, por isso que no interior ele funcionou muito bem, porque ele tinha AT, né? Entendeu? É. E aí nós entramos, né? Doutora Damares Moura pegou o nosso caso e se sensibilizou com a minha história, porque eu fui num evento lá na Assembleia com a Lagarta Virapupa, com a Cíntia, e aí nós conseguimos conversar com ela, eu e meu marido, e a doutora Damares foi excelente, nos encaminhou para um advogado do Ministério Público, e o caso do Rafa tá lá. Mas assim, o Rafa esse ano faz 17 anos, então supostamente acabou, né? Acabou essa briga, A, vamos dizer assim. tipo, a obrigatoriedade de estar na escola, né? Acabou. Mas enfim, então assim, hoje a gente utiliza os recursos terapêuticos em casa, através de aquisições de rotina, em que nós praticamos com ele, né, eu e o pai. Então, para que ele adquira habilidades sociais, entrosamento, autonomia, né? Só que não no sentido terapêutico mesmo. Bom, então agora nós vamos fazer terapia. Não, é Sim. tudo muito leve, né? A gente vai entrando com as atividades e ele sem perceber, porque se você falar a palavra terapia para o Rafael, ele não quer fazer. Ele não Entendi. quer fazer. É. Tem que ser Então, algo ele. natural ali É. pro ambiente, para ele se sentir confortável. Então hoje ele faz a cama dele, ele já escova os dentes sozinho, toma Amor. banho sozinho, já se limpa sozinho, leva o lixo lá para Ai, a baixo. parte da higiene é maravilhosa, né? Quando eles conseguem fazer sozinhos. Gente, é tipo um ganho assim, que eu falo, meu Deus, é maravilhoso. Só que Maravilhoso. deixa eu te contar um segredo. Todas essas aquisições, o Rafa somente adquiriu depois que eu saí para trabalhar fora e ele começou a ficar com o pai. Ih, Porque eu é, sempre fui muito mole, sempre fui muito mole, ia lá e né? fazia, né?
Sim, sim, entendeu? Então o Márcio, ele foi o terapeuta do Rafael, né? Ele Oi, sabia, Mar. e assim, é o que ele falou, depois que veio o diagnóstico de autismo dele, ele falou em uma das semanas que ele estava melhorando, porque ele ficou mal, né? Quem assistiu a live Uhum. sabe do que eu tô falando. Ele virou para mim chorando e falou assim: então quer dizer que tudo que eu fazia com o Rafa é porque eu já era autista, né? Oh, Foi super intuitivo, né? Tudo que ele fez com o Rafa. Então, todas as aquisições, eu falo, o Rafa ele teve um ganho enorme em um ano quando eu saí para trabalhar fora e ele ficava com o pai, sim, porque ele adquiriu muita autonomia sem a minha presença. olha isso. Isso nunca ninguém viu em nenhuma live, tá? Você tá sendo Ai, privilegiado. eu sou exclusiva. Ai, Sandra, mas você sabe que aqui em casa tem coisas assim que o Iô faz muito bem comigo, mas tem coisa que ele só faz com o pai. É bem É, assim. é. Então, E a gente esse e ganho. é assim, gente. O importante é eles estarem bem. É. E eles escolhem. Não adianta a gente querer romantizar esse cenário, e isso eu falo hoje como terapeuta, porque eu atendo Eles muito adolescente, muito adulto. Eles escolhem com quem eles escolhem. querem ter os ganhos. Sim, Por isso que nada imposto dá resultado positivo. com certeza. Com certeza. Somente as aquisições Sandra, são. Oi. não, pode falar, somente as aquisições são. Elas são bem-vindas e elas têm esse ganho extremamente positivo se o autista se sente bem. Se ele não se sentir bem, não adianta dar murro em ponta de faca. Ai, gente, é isso mesmo. Pode ter certeza. Você sabe que, assim, muitas coisas, assim, por exemplo, escola que não deu certo, terapeuta e tal, eu ficava, tipo, olhando pra ele. Se eu percebia que ele não estava feliz, cara, já tirava. Já aconteceu dele estudar em escola um mês. E eu É, sacar, assim, aqui não vai dar várias, certo. E, várias. eu tiro sem. Mas graças a Deus, hoje ele tá bem na escolinha dele. Graças a Deus. Ó, Graças a tem uma Deus. pergunta aqui pra você, ó. Sandra, quando ele fez a prova do Saresp lá no interior, veio a prova adaptada ou ele pôde contar com a ajuda da AT? Não, ele contou com a ajuda da AT e a prova foi igual dos amiguinhos. Tá, O aqui, pessoal lá do uma interior era muito bacana. gente, assim, a gente morou no interior, eu morei em Sorocaba por 5 anos. E a escola da prefeitura é outra coisa. É fantástica. E ele tinha uma T para ele. Pois é. Só pra você ter uma ideia, quando a gente vai passear no interior, que a gente vai ficar uns dias lá no meu sogro, ele frequenta a casa da diretora da escola até hoje. Ai, Ele tem sim. loucura por ela. Ele tem loucura. É Ele muito brinca com os lindo. netos dela. Então, assim, interior é outra vibe. É outra vibe. Outra vibe. Não, Ai, que saudades. Duas. Ai. Ó, vamos continuar aqui. Meu Deus, o tempo tá indo muito rápido, Sandra. Eu não tô acreditando nisso. Vamos ter que fazer outra live, ó. Pronto, Van. vamos ter que fazer outra live. Vamos marcar aí, mas só não demora tanto, hein? Só pra você ter uma ideia, eu Pelo já tô com a amor de agenda de Deus. maio fechada. Para! Ai, tá vendo? Essa mulher, gente, ela não É porque eu só para. faço de sexta, né, Pri? É verdade. Temos poucas cestas, né? Então, É. eu queria muito que você falasse pra gente da importância do diagnóstico, né? Não só para autista, né? Para todas as deficiências, né? A importância do diagnóstico de jovens e adultos. Porque a gente fala muito de diagnóstico de criança, né? Mas essas crianças crescem, gente, tá? Tá aí todo mundo, né? E aí, como que é, né? A vida após, Tá, né? O diagnóstico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. tá. É assim, antes de mais nada, o recado que eu preciso dar, Pri, é para que as pessoas trabalhem uma escuta sem julgamento, né? Porque nós todos, nós seres humanos, tá? Geral.
Nós temos uma escuta que ela, infelizmente, ela não é desprovida de julgamento. A escuta da gente, ela vem já com uma série de pré-requisitos em que a gente nem acabou de ouvir o que a pessoa está falando, a gente já está assim, tá falando isso por causa daquilo. Ah, mas está tendo tal comportamento por causa de não sei o quê. Porque a mãe, né, o pai, porque é assim. Então, primeiro passo, adquiram o hábito de trabalhar essa escuta despida. Escute o que a pessoa está te falando do jeito que ela está te falando, tá? E autista cresce, né? Autista cresce, autista vira adulto. Tá aí Anthony Hopkins, que acabou de receber o diagnóstico aos Sim. 80 e poucos anos, né? Eu vi que foi a mulher dele, né, que falou assim, olha, eu acho que você tem que fazer ver um diagnóstico aí, porque eu tô achando que você é autista. Eu vi a entrevista ele falando. E era, né? Meu marido recebeu em novembro, tem 52 anos, né? Então, assim, o que é de muito importante nesse processo de diagnóstico é que as pessoas acolham, antes de mais nada, a dor desse diagnóstico, porque é o que eu falo para todo mundo e foi bom você, inclusive, ampliar essa questão de diagnóstico, porque não é só para o autismo. Sim. Gente, toda e qualquer assimilação para qualquer transtorno, para qualquer doença, para qualquer diagnóstico como um todo, é muito dolorido, né? Existem pessoas que tiram de letra, ok, cara, show de bola, meu, sensacional. Uma salva de palmas para essas pessoas. Mas é a minoria. A maioria sofre. E sofre muito. E eu vou te dizer uma coisa muito ruim agora. Sabe qual é o grande pior problema da dor, da assimilação desse diagnóstico do adolescente e do adulto? A família. Com certeza. Porque a família cobra, né? A fala clássica que eu mais ouço é a seguinte, Pri. Nossa, mas você já se formou na faculdade. Como que agora você é autista? Como se isso tivesse alguma coisa a ver, né? Se formar Uma invalidação, autista, né? uma invalidação, né? Eu sei de casos de autistas adultos que escutam a seguinte frase: nossa, mas você casou, você tem filho, você trabalhou tantos anos naquela empresa, você fez faculdade, como agora essa história de autismo? Ah, não, isso é bobagem, né? E aí eu te falo, por que que ninguém pede para cego enxergar, cadeirante andar e para mudo Não falar? é? Sim. Sim. Né? Então, essa invalidação com relação ao autismo é o que a gente tem que desmistificar, né? Eu vi a live do Mion com a Maíra Gaiato e eu achei sensacional, porque ele fala exatamente sobre isso, né? O Mion, ele deixa claro que essa invalidação do autismo é o que está destruindo a nossa sociedade, né? Porque a gente não pode invalidar ninguém, porque nós estamos falando de seres humanos. E como a gente vai ter inclusão se a gente invalida as pessoas, gente? Como assim? Né? Então, é muito delicado o processo de assimilação. Eu entendo, vejam, pessoal, eu entendo que para a família é uma dor muito grande, né? Eu não posso falar de luto porque eu não tive luto, graças a Deus. Eu perguntei para o médico o que precisava fazer, eu arregacei as minhas mangas e fui. Mas o Márcio ficou em um quarto 6 meses. Não, eu tive um processo também difícil. Ele levantava para ir ao banheiro, tomar água e voltava. Ele adquiriu uma herpes zoster de crânio porque baixou a imunidade dele e ele teve paralisia facial. Entendeu? Foi severo, foi um baque muito grande. Só que assim, e aí, Sandra, como fazer? Meu, vamos trabalhar, né? Assimilou? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então vamos arregaçar as mangas e vamos correr atrás do que a gente pode correr. Só que
parou de invalidar, parou de criticar, gente. Parou. Entenda a dor do outro, né? Se faça um com o outro. A grande sacada do autismo é essa, é se fazer um com o outro, né? E ao contrário do que dizem, o autista não tem empatia, o autista ele é Nossa, tão empático, muito. que ele sofre de ver essa invalidação. Sim, Eu tô aqui, eu sei o que eu escuto dos meus autistas, sim. né? E é muito doído, viu, Pri? É muito doído e muito triste. Porque a queixa de todos eles, de todos, sem exceção, é essa invalidação, principalmente dos familiares, que julgam, que criticam e que põem o dedo na cara e fala: você se formou, você tem tatuagem, você é isso, você bebe, você fuma, você. Enfim. Como se todas essas coisas, ele não pudesse ser autista e fazer todas essas coisas. Gente, Pois por é. favor, o que é isso? Não. É complicado, Sandra. Ser Então, humano essa é questão. complicado. Então, assim, coração do outro é terra que ninguém entra. Isso é verdade, né? Isso é um acesso que a gente não tem. Mas já que você sabe o que vai dentro do seu coração, aquebranta ele, né? Trabalha essa escuta sem julgamento para que você adquira qualidades, para que você consiga se fazer um com essa outra pessoa de maneira leve, né? As pessoas precisam de uma vez por todas se despir dessa carapaça, dessa couraça de que, né? Não, porque onde já se viu. Gente, não tem nada a ver, todo mundo é igual, nós somos seres humanos. E antes de mais nada, nós temos alma. E quando a gente tem esse tipo de agressão, a gente está atingindo a nossa alma, não é a do outro. Sim. É isso. Ai, Sandra! Tá faltando tão pouquinho para acabar e eu tenho ainda um monte de perguntas. Que pena! Mas, gente, ó, vamos para as últimas perguntas. Sucinta, hein, Sandra? Vamos aí pôr o poder da síntese. Sandra, para acabar aí nossa live, qual que é teu maior sonho? É fazer com que as pessoas passem a olhar para essa questão do autismo com mais leveza, literalmente. Meu maior sonho é conseguir que essa invalidação ela deixe de ser dada para as pessoas com um rótulo, né? Eu sinto que a cada dia que passa é aquilo que a gente falou no início da live. A gente precisa mais e mais falar de autismo. Sim, a gente precisa. Só que, antes de mais nada, falar de autismo de maneira concreta. Sim. Porque, infelizmente, até nesse meio autístico está tendo muito confronto, muito embate, né? Está tendo muita disputa de ego. As pessoas estão utilizando o recurso autismo para brigar, né? Então, cada dia que surge um assunto novo, é confronto, é briga, é desunião, né? E assim, pessoal, não vamos usar uma causa tão nobre, tão linda, para confrontar. Vamos usar para se unir, né? Então, esse é o meu sonho, é de que essa nossa causa, essa nossa luta, porque é uma luta diária, ela se transforme não em uma guerra, mas sim em uma união, né? Em que a gente possa literalmente falar o mesmo idioma de uma vez por todas e que todos possam entender o que a gente está querendo dizer. Ai, Sandra, que lindo. Eu vou ficar pensando nas suas palavras o resto da minha semana aqui, ó. Só Obrigada. pensando, refletindo, porque é muito, muito bom te ouvir, Sandra. Ah, tapa da noite. Agora, tapa da noite. Ó, pra quem não sabe o que é tapa da noite, siga a Sandra, tá? Arroba Dra Sandra Souza. Pra saber o que é o tapa da noite, tá? Ai, pra gente terminar, Sandra,
Na sua trajetória, qual o seu maior aprendizado com a maternidade? Que literalmente a gente tem que escutar sem julgar. Verdade. Porque quando os nossos filhos, como você mesma disse aí brilhantemente, quando os nossos filhos dão sinais, pequenos sinais, escutem, não julguem. Interpretar é diferente de julgar. As pessoas confundem. E a última agora. Recadinho aí para todo mundo que assistiu a live, para todo mundo que ainda vai assistir, para todos os pais aqui do Amor Especial. Antes de mais nada, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente, né, nessa sexta-feira à noite, no nosso happy hour, né? E que assim, quem precisar de ajuda, peça, né? Eu acho muito bonito o ato de humildade, quando a pessoa não tá vendo que não dá conta, pede ajuda, pede ajuda. Não tenha vergonha, né? Porque a gente é criado sob tantos aspectos de crítica, de punição, de falas desnecessárias, que a gente realmente fica meio, né, constrangido. Ai, acho que eu não vou falar, não vou pedir ajuda, porque e fica naquele sofrimento, e esse sofrimento só vai causando um embate muito grande com você mesmo. Então, o meu recado é para você, que se de repente tiver em sofrimento, tiver com alguma dor emocional, peça socorro. Não fique cultivando essa sua dor emocional, porque ela só vai te fazer mal. Peça ajuda, mas antes de mais nada, peça ajuda a profissionais capacitados. Porque a sua fragilidade, se você pedir para algum amigo ou para alguma pessoa próxima, ela um dia vai ser usada contra você. Nossa, falou tudo, Sandra. Falou tudo, é isso mesmo. A gente tem que procurar aí bons profissionais pra gente, né, que a caminhada é pesadinha, mas a gente consegue, gente. Um beijo, Gabi, obrigada. Obrigada pelo carinho. A Gabi tá falando aí, linda. Ai, vários aqui mandaram beijos. Obrigada, Sandra. Sandra maravilhosa. Obrigada, Gente, obrigada. ai, Sandra, só tenho que agradecer, porque foi maravilhoso o nosso tempo. E quero mais. Para, ó, não foi nem metade. Você sabe que não foi nem metade. Vamos, ó, a gente tem que fazer uma só de tapa da noite, entendeu? Tá bom. Você vai tá dando bom. os tapas e a gente vai comentando. Tá joia. Vamos combinar, vamos. Vamos sim. Maio já não dá, gente. Vamos ter que ir para junho. A agenda da Sandra é assim, ó, é lotada. Gente, sigam a Sandra. Deixa eu passar de novo no Instagram. @DraSandraSouza. O Instagram dela é incrível. Tem tapa da noite, tem as lives que ela faz. Gente, é maravilhoso. Então, curtam lá o Instagram da Sandra, que ela vai amar, né, Sandra? É o que eu falo, né, Pri? Eu não tô no Instagram atrás de seguidores, né? Eu, graças a Deus, estou no Instagram porque o meu foco é saúde mental, né? Então, se eu estou promovendo e as pessoas estão me dando esse feedback, eu estou bem feliz. Que é por isso que quando as pessoas chegam, eu falo, esse Instagram é nosso, né? Eu quero promover saúde mental. A gente já vive em meio a tanta guerra, tanta discussão, tanta briga, né? Na vida da gente, esse momento delicado que nós estamos vivendo, né? De saúde e de doença, né? Porque essa doença está chegando aí silenciosa e escandalosa ao mesmo tempo, né? Matando muita gente e é muito difícil. Então, se eu consigo promover um cadinho assim de saúde mental, eu já estou feliz. Então, assim, eu fico feliz de saber que estão chegando no meu Instagram para a gente poder somar, né? E é esse o meu objetivo. Obrigada pelo seu carinho, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Você é muito linda! querida, muito querida. Dá uma beijoca aí no seu bochechudo gostoso. Ai, eu dou. Hoje ele passou por aqui.
né? Vamos ver o que ele tá fazendo ainda. Então tá joia, Pri. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada.